pregação hoje, o título da mensagem é Biblicamente. Nós vamos falar um pouco das nossas emoções. Afinal de contas, nós estamos falando sobre a nossa mente, né? Toda a nossa série é em relação à mente. E esse filme, ele fala sobre as nossas emoções. Mas antes de começar a falar, eu gostaria de fazer uma oração com você. Antes de fazer a oração, quantos aqui já assistiram Divertidamente? O primeiro, pelo menos. Vocês não assistiram, gente? Meu Deus. Vai ter que assistir, mas eu vou dar vou falar um pouco aqui a sinopse do filme, vocês vão gostar, é bem legal. Parece ser de criança, é para criança, mas nós adultos aprendemos muita coisa com esse filme. Beleza? É ou não é? Quem assistiu sabe disso. Então feche seus olhos, eu quero fazer uma oração e eu sei que Deus vai falar conosco nessa noite. Pai, muito obrigado. Obrigado porque o Senhor tem algo para nos dizer nessa noite. Obrigado porque o Senhor é bom, o Senhor tem falado conosco, o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem um propósito em cada coisa que nós fazemos, Deus. Meu Deus, e eu oro a Ti para que o Senhor venha abrir a nossa mente, ó Pai. Abra o nosso coração, nos dê espírito de entendimento, de revelação, ó Pai. Nós queremos aprender mais contigo. Tire dos nossos olhos tudo aquilo que impede de Te ver, ó Pai. Tire dos nossos ouvidos, ó Pai, tudo aquilo que impede de Te ouvir. Nós estamos aqui, ó Pai, porque o Senhor nos trouxe até aqui nessa noite e queremos ouvir do Senhor, ó Pai, e sermos transformados segundo a Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Mas vamos lá. Eu não vou dar spoilers do segundo filme, então pode ficar tranquilo se você ainda não assistiu o 2, não vou dar spoilers. Mas o primeiro é o seguinte, eu anotei aqui a sinopse do filme. Divertidamente, é uma história comovente sobre o crescimento, a aceitação e a complexidade das emoções humanas, contadas de maneira criativa. Então, o filme começa desse jeito. Para vocês que não assistiram, como que funciona? É uma criança, essa criança, a garota, a Riley, ela está mudando para uma outra cidade. Eu falei errado, não? Wiley. Como é que é? Wiley. Acertei? R. Wiley. Que? Wiley. Beleza? Beleza. A Maria do filme Divertidamente, ela tá lá e aí ela vai mudar. E aí já começa a aparecer algumas emoções dentro da cabeça dela. E as emoções, lá dentro da cabeça dela, é onde ficam as emoções, tem um painel assim de comando. E esse painel de comando é que comanda a Wiley. É isso aí. Não vai dar certo Wiley. A Maria. Então controla a Maria desse jeito. E aí acontece algumas coisas no filme e tal, e vai acontecendo as questões lá, as emoções. No primeiro filme nós temos 5 emoções, que é a alegria, a tristeza, o medo, a raiva e o nojo. Essas são as 5 emoções do primeiro filme. No segundo filme, o que acontece? Ela agora está indo para o ensino médio, e aí juntamente com as suas amigas, e aonde essa escola tem um foco o esporte do hóquei no gelo, então é um dos esportes que ela gosta no primeiro filme, e aí ela vai para essa escola e aparecem novas emoções. Aí no segundo filme vai aparecer a ansiedade, a inveja, o tédio e a vergonha. Agora aparecem novas emoções para ela. Ela desbloqueia novas emoções. E dá-se a entender pelo filme que a partir do momento que ela vai crescendo, que ela vai passando por algumas etapas da vida, vai desbloqueando algumas emoções. E essas emoções que são desbloqueadas tendem a tomar o controle da mente dela para executar de acordo com o que eles querem. Amém? Até aqui todo mundo entendeu aqui sobre o filme? Mas vamos lá. Todas as emoções apresentadas na mente dessa Maria mostram um pouco das emoções que nós temos nos nossos dias. Mostram um pouco daquilo que de fato acontece na nossa cabeça. Não é 100% certeza, né? Mas são as emoções que vai ditar muito das coisas que nós vamos fazer. Em muitos momentos, principalmente aqueles que são mais emotivos, tomam muitas decisões a partir da emoção. Tomam decisões a partir daquilo que está acontecendo dentro da cabeça naquele momento por uma situação que acabou de vivenciar. E nós vamos aprender um pouco mais sobre essas emoções.
O que essas emoções? O que são essas emoções? É necessário entender primeiramente que nós somos um espírito, possuímos uma alma e habitamos em um corpo. Eu já falei sobre isso aqui algumas vezes, é a tricotomia humana. Mas para nós entendermos e falarmos um pouco mais sobre as nossas emoções, nós precisamos de conhecer sobre a nossa alma, porque é da nossa alma que vem as nossas emoções. Mas antes de falar sobre a nossa alma, é importante nós entendermos sobre o nosso corpo. O nosso corpo é responsável pelos 5 sentidos que nós temos. Todo mundo aqui deve conhecer, que são, primeiramente, ou sem ordem aqui falar, mas o tato. O que é o tato? O tato é aquilo tudo que eu encosto, são os sentidos das coisas que eu sinto, que eu coloco a mão, eu sinto textura, então é o tato. O segundo é o olfato. O terceiro é o paladar. O quarto é a audição. O quinto é a visão. Todas essas coisas estão relacionadas ao nosso corpo humano. O nosso corpo é responsável por essas coisas. Então, através do nosso olfato, nós conseguimos sentir o cheiro das coisas. Você, no seu almoço hoje de domingo, possivelmente você almoçou, você sentiu o cheiro de algo. Você sentiu o cheiro do almoço. O cheiro de um alho frito juntamente com a cebola é maravilhoso. Eu não sei se vocês, mas se é só eu que gosto, mas o cheiro do alho frito com a cebolinha picada na panela é maravilhoso. Se você quer impressionar alguém, quando você casar, deixa para fritar um alho e uma cebola na hora que a visita estiver lá, porque ela vai assim, nossa, o cheiro tá bom. Porque fica bom, é verdade, fica gostoso. O paladar é os sabores que nós sentimos. Quem aqui não gosta de comer uma boa comida? Uma comida saborosa, que você sente e fala assim, nossa, que delícia, que satisfação, que prazer em comer essa comida, que prazer em comer este alimento. Comer é um prazer, é uma alegria você comer uma boa comida. O ouvido, por mais que nós achamos que o ouvido é só para ouvir, mas o ouvido também nos dá sentido às coisas. Quem já assistiu Demolidor? Não? Pouca gente? Mas quem já assistiu Demolidor sabe que ele é cego. É claro que ele tem um superpoder na audição, mas ele consegue se localizar através dos sons. É claro que nós, se ficarmos cegos, não vamos ter a mesma habilidade do que o Demolidor, mas o ouvido também tem a função de trazer sentido às coisas, trazer sentido naquilo que nós fazemos, aonde nós estamos. Como assim? Por exemplo, quem tem ataque de labirintite aqui em alguns momentos? Eu tenho. E nesse momento, às vezes, a gente perde sentido, a gente fica tonto. A gente acha que está andando reto, mas começa a andar para o lado. O que é isso? É o nosso sentido. A labirintite, na verdade, é o labirinto onde está o nosso ouvido. Ele começa a se confundir e aí a gente começa a ficar meio zonzo, dá vontade, dá ânsia de vômito, porque tudo começa a balangar dentro da nossa cabeça. O ouvido também traz o sentido às coisas. Quando nós perdemos a audição, nós perdemos o sentido. Você já tentou tampar os ouvidos e só olhar e ir para alguns lugares? Você fica meio estranho, assim, desconfortável, parece que tem alguém passando do seu lado ou algo assim do tipo. Por quê? Porque a audição traz sentido às coisas. A visão, ela consegue enxergar. A visão é aquilo que nós enxergamos. Então, nós estamos enxergando, nós conseguimos olhar para onde nós vamos, nós conseguimos olhar o horizonte, nós conseguimos olhar para onde nós também não podemos ir. Esses são os 5 sentidos do corpo humano. A nossa alma é responsável pelas nossas emoções. E o que é a nossa alma? A nossa alma é onde está a nossa personalidade e o nosso caráter. O que é a personalidade e o que é o nosso caráter? A personalidade e a sua personalidade são características que vai dizer quem você é. Se você pudesse dizer sobre uma pessoa quem ela é, sem falar as características físicas dela, você apontaria para algumas coisas. E algumas dessas coisas estão ligadas às emoções. Eu não sei se vocês já perceberam isso. Mas se eu pedisse para poder falar assim, olha, me fale sobre o Iago, mas eu não quero que você fale sobre as características físicas, mas eu quero que você me fale sobre as características do Iago, da pessoa do Iago. O que vocês iriam dizer? O quê? Chato? Calvo? O que é? Falso? Não, falso não, gente. Ele não é falso. Não, sem falar das características. Engraçado. Chorão. O que mais? Evangelista. Chato. O quê? Calvinista. Mas enfim, o
que são essas coisas? Essas coisas são características do Iago, que está ligada à personalidade, e a personalidade do Iago está ligado com as emoções que ele se deixa levar pelas ações que ele tem. E o que é o caráter? O caráter aponta para a moral da personalidade do Iago. Então, são coisas diferentes, mas que são todas elas ligadas, e essas coisas dizem quem você é. E aí, a última coisa é o nosso espírito. A verdade é que o espírito é a nossa ligação até Deus. Nós somos um espírito. Mas a verdade é que lá no Jardim do Éden, no momento em que Adão e Eva escolhem pecar contra Deus, essa parte do homem é morta. Na verdade, tudo é corrompido pelo pecado. O corpo foi corrompido pelo pecado. A alma foi corrompida pelo pecado. E o espírito morreu. Nós não fomos criados para morrer com doença. Nós não fomos criados para ter um limite de idade. Nós não fomos criados para sofrer. Nós não fomos criados para viver com a ansiedade, com medo, com a tristeza. Nós não fomos criados para ter essas emoções que muitas das vezes são negativas em nós. Mas, quando Adão e Eva pecam, quando eles cometem o pecado lá atrás, essas coisas e o pecado invade completamente tudo que tem no homem. Invade o corpo, invade a alma e mata o espírito, assim separando o homem de Deus. O homem agora está distante de Deus. O homem está completamente separado do próprio Deus. Não tem como mais agora estar ligado, a não ser pela ligação de Cristo Jesus. Mas nós vamos falar sobre isso um pouco mais lá na frente. Mas antes disso, eu gostaria de falar sobre algumas emoções. Não vai dar tempo de falar de todas elas, mas eu gostaria de falar de algumas emoções. Algumas emoções que estão listadas nesse filme, que o filme mesmo diz pra gente sobre elas. E a primeira delas, nós vamos ver, vocês vão ver isso só no segundo filme, na verdade no primeiro já aparece, que é a inveja. A inveja aparece já no segundo filme, que aparece a inveja. Vocês viram o tanto que foi legal o filme, tô brincando. Mas a inveja aparece no segundo filme. A inveja no filme, ela é colocada como uma invejinha legal. Vou dar um exemplo. Tem a menina mais popular lá do colégio, e aí a menina já está com inveja, tipo assim, cara, que isso, eu queria estar e tal. E ela coloca uma invejinha saudável ali, naquele filme. Mas a verdade é que a inveja em si, por si só, é algo que tem poder de destruir a nossa vida, de paralisar aquilo que nós vamos fazer. Gente, como é horrível. E aqui, entenda muito bem a diferença da inveja e a de querer coisas boas tanto quanto o seu amigo. Existe a diferença. Cara, vamos lá, sejamos sinceros. Se eu chegar aqui com uma Ferrari, parar a Ferrari na porta, quem aqui não vai querer ter uma Ferrari igual a minha? Seria hipócrita se você falasse, não, eu não quero não, porque o meu Uno é mais legal. Tipo, mano, isso seria hipocrisia. Não, é claro, eu só usei de exemplo o Uno, os caras estão rindo porque... Mas isso seria hipocrisia. O cara que tem, sei lá, uma Mercedes, ele que seria um cara que queria uma Ferrari e parar de Ferrari. O problema não é querer ter uma Ferrari. O problema é ter uma obstinação invejosa. Uma obstinação aonde você quer aquilo pra você e que você, cara, o cara que é invejoso, ele não, mano, eu queria ter uma Ferrari. Ele olha para aquilo e fala assim, cara, eu queria ter uma Ferrari muito melhor do que a dele, para quando eu parar o carro aqui, a minha Ferrari ser muito mais cabulosa do que a dele. Isso é a inveja. Não é errado nós desejarmos e querer ter aquilo que talvez as pessoas têm. A pessoa tem uma casa. Se a pessoa tem uma casa própria, então quer dizer que você também não pode desejar ter uma casa própria, porque senão é pecado também, é inveja. A pessoa tem um carro, você não pode desejar ter um carro. Se fosse dessa forma, as pessoas poderiam ter só um. Só uma pessoa teria uma casa própria, só uma pessoa teria um carro, só uma pessoa teria o celular do ano, só uma pessoa teria a melhor roupa, só uma pessoa teria o melhor tênis. Quando se trata e fala da inveja, a inveja que corrói, e aí eu gostaria de ler um texto com vocês, em Provérbios capítulo 14, versículo 30, diz que o ânimo sereno é a vida do corpo, mas a inveja
é a podridão dos ossos. Olha que forte essa palavra. A inveja é a podridão dos ossos. O que apodrece? Apodrece é aquilo que, depois que apodrece, está estragado. Não funciona para nada. Pega e joga fora. Não tem, depois que apodreceu, madeira. Quando a madeira apodrece, imagina aí, sei lá, talvez uma madeira que você viu, pegou água, depois ficou lá, apodreceu. O que você vai fazer com essa madeira? Vai jogar fora. Dependendo, não dá nem para colocar fogo, de tão estragada que está. E o texto de Provérbios vai dizer que a inveja é como a podridão dos nossos ossos. Olha o que o Tiago vai dizer: se pelo contrário, vocês têm em seu coração inveja, amargurado e o sentimento de rivalidade. E aqui não é a rivalidade que nós temos. Por exemplo, vamos jogar um FIFA. Eu contra o pastor Samuel. Naquele momento ali vai ter a rivalidade do jogo. Nós estamos jogando, eu jogo para ganhar e ele também joga para ganhar. Uma rivalidade sadia, saudável, nenhum problema nisso. Mas aqui, quando fala em rivalidade, está falando, na verdade, sobre uma obsessão em ganhar e ser melhor a todo custo, aonde é que é só para ele. É disso que o texto está dizendo, é disso que o Tiago está dizendo, e ele continua: não se gloriem disso, nem mintam contra a verdade. Essa não é a sabedoria que desce lá do alto, pelo contrário, é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e rivalidade, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Olha o que o Tiago diz: a inveja é algo demoníaco, a inveja é algo do diabo, é algo que vem de Satanás. Ele teve inveja de Deus pelo seu poder e pela sua grandeza, e ele foi arrancado, ele foi jogado para fora. E a palavra diz, às vezes a gente fica imaginando que Satanás, que era, na verdade, o ser mais belo que existia, o ser que estava lá e tinha toda a sua glória ao lado de Deus, e a gente acha que quando ele foi tirado, quando ele foi destituído, achamos que ele cai sozinho. Mas eu não sei se vocês já leram, a verdade é que a palavra nos diz que 1/3 do céu, 1/3 do céu, caiu na cilada, caiu nas lábias, caiu no conto do cara. Tudo isso por inveja, porque ele queria ter além daquilo que Deus queria, ele queria a glória do próprio Deus, que o criou. O texto continua dizendo: para não se gloriar dessas coisas, não se gloriem da inveja. A inveja é mentir contra a verdade. Tiago vai nos advertir contra isso. E aí eu pesquisei também sobre o que apodrece os ossos. Eu fiz uma pesquisa sobre o que apodrece os ossos. E aí a resposta que o Google me deu foi fatores genéticos, carências nutricionais, alguns medicamentos e maus hábitos de vida. E quando eu li essa mensagem, eu vi a respeito da inveja, eu comecei a fazer uma comparação e rapidamente eu comecei a fazer alguma análise de pessoas que são invejosas. Pensa numa pessoa invejosa. Normalmente, os pais dessa pessoa também são invejosos. Não sei se vocês já perceberam isso, mas a família também é. Vem de trás. Não é de algo simplesmente que aconteceu agora e é invejoso. Mas veio de trás, alguém foi invejoso e ele aprendeu com isso. A inveja pode estar na vida daquela pessoa que ainda não acreditou e conheceu a Cristo Jesus, que veio dos pais. A inveja pode ter vindo de algumas coisas e ela pode também apodrecer os nossos ossos por falta de um bom alimento. A inveja pode apodrecer os nossos ossos por falta da palavra de Deus. A palavra de Deus vai combater. A palavra de Deus é a verdade. E quem vive pela inveja, o invejoso, é contra a verdade. É se alimentando da palavra de Deus que nós vamos conseguir vencer a inveja. A inveja pode crescer devido a alguns medicamentos, cura por obra humana. Aquelas pessoas que buscam as coisas humanas que são colocadas.
Aquelas pessoas que colocam as coisas, mas vou fazer isso, fazer aquilo outro. A inveja também pode apodrecer os seus ossos por maus hábitos, desejar com ambição egoísta aquilo que é do outro. Essas coisas podem apodrecer os seus ossos. A inveja tem um poder disso. Nós não fomos chamados para viver de inveja. Não fomos chamados para ter essa emoção. O Senhor não nos criou para isso. Isso é fruto da queda do homem. E aí, a próxima emoção que eu gostaria de falar é a vergonha. Muitos de nós têm vergonha de fazer algumas coisas. Muitos de nós têm vergonha de fazer algumas coisas. Algumas pessoas são tímidas a ponto de falar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Eu não sei se você já conheceu alguém assim. A pessoa vai cumprimentar e você chega para a pessoa toda animada. E aí, mano, como é que você está? E a pessoa, tá bom? Beleza? Boa tarde. Você vê ali no olhar da pessoa o quão difícil é, o tamanho, a dificuldade que ela tem em se relacionar com as pessoas. O tamanho, a dificuldade que a pessoa tem em se comunicar com as pessoas. A vergonha, em alguns momentos, consegue paralisar a pessoa de forma, assim, assustadora, timidez. Mas essas coisas, elas são tratadas pelo Espírito Santo. Mas de todas as coisas que nós temos vergonha, ou teríamos vergonha, a Bíblia nos adverte a respeito de uma coisa que nós jamais podemos ter vergonha, que é do poder de Deus, que é do próprio Deus. Paulo nos diz, Romanos capítulo 10, versículo 11, pois a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será envergonhado. O Senhor nos chama para anunciar e pregar o Evangelho, e Paulo diz que aquele que crê no Senhor Jesus não será envergonhado. E olha o que ele diz antes, capítulo 1, versículo 16, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. O que Paulo está falando? Eu não me envergonho do Evangelho. Sabe por que eu não me envergonho do Evangelho? Porque o Evangelho é o poder de Deus. E quando eu anuncio o Evangelho para as pessoas que não conhecem, este é o Evangelho que penetra o coração e transforma aquela pessoa. E é por isso que eu jamais preciso me envergonhar, porque não tem a ver com as minhas falas, mas tem a ver com o poder de Deus que é anunciado através do Evangelho. Quando você abre a sua boca para anunciar o Evangelho, existe poder saindo de você. Existe poder saindo das suas palavras, existe poder fluindo através de você, pelo próprio Deus. Se você anuncia o Evangelho, se você prega o Evangelho, você jamais será envergonhado. Você jamais... E as histórias mais incríveis são de pessoas que estavam pregando o Evangelho, que não tinha medo algum, mas que estava ali anunciando o Evangelho. Às vezes, em algum momento, até parecia ser uma história de vergonha, mas a gente mostra o próprio Deus, o Redentor, servindo e vivendo algo por nós, fazendo por nós de forma extraordinária e sobrenatural. Nós vamos ver o povo exilado, durante algumas vezes, foi colocado à prova para passar vergonha. Daniel foi um deles. Daniel, ele estava lá e aí falou assim, olha, vai acontecer isso, isso, isso. Como assim vai acontecer? Peraí, esse menino está achando que é quem? O que esse menino aí está achando? Joga ele lá na cova dos leões lá. Vamos ver qual é que é desse Deus dele aí. Vamos ver se ele é o bonzão mesmo. Vamos ver o que vai acontecer. E sabe o que aconteceu? A verdade é que ele não teve um sequer arranhão. Eu imagino ele entrando lá dentro e, sei lá, brincando com os leões. E aí, mano, como é que você tá e tal? A palavra de Deus nos diz que quando eles assustaram, porque não viu movimentação nenhuma, e aí viu que Daniel não tinha um sequer arranhão, o que aconteceu? O rei Nabucodonosor mandou chamar, traz todos os adivinhos aí, faz o seguinte, junta a família deles lá e joga eles lá então, porque é o Deus dele que é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus dele que serve, é o Deus dele que é o Deus que está acima de todas as coisas. Quando Deus nos coloca à prova, não é para nos envergonhar e muito menos para nos dar glória, mas é para que o nome dele seja glorificado. Quando nós estamos anunciando o Evangelho, não é para a nossa própria glória, mas é para que o nome de Cristo Jesus seja glorificado.
não fomos chamados para ficar no campo da vergonha, mas fomos chamados para viver por fé e anunciar o evangelho a toda criatura. A outra emoção que nós vamos ver, isso aí também já é no segundo filme, que é a ansiedade. A ansiedade, ela certamente, quando ela chega, ela vem para nos parar. Existem 2 tipos de ansiedade. A ansiedade é aquela que é saudável, aquela que, digamos aqui, que eu viro para vocês e falo assim, gente, o negócio é o seguinte, amanhã eu vou dar uma casa para cada um de vocês, mas é só amanhã, de manhã, vocês me mandam mensagem até lá. Vocês vão chegar em casa, vocês vão dormir? Vai ficar ansioso. Essa é uma ansiedade saudável. Uma ansiedade tipo, cara, eu vou ganhar uma casa, que alegria, felicidade. Mas a ansiedade a qual a Bíblia vai adverter, e também a ansiedade a qual que atrapalha toda a nossa mentalidade, não é essa ansiedade saudável. É uma ansiedade que paralisa. É uma ansiedade que para com medo, talvez, de coisas que ainda nem aconteceram. É uma ansiedade de coisas que ainda não aconteceram, não se sabe se vai acontecer. E essa ansiedade é a ansiedade que nos deixa semanas sem dormir. Uma ansiedade que nos deixa irado, nos deixa com raiva, nos deixa estressado. É uma ansiedade que tem poder de travar todo o mecanismo, de travar toda a sala de comando. Porque quando nós deixamos que a ansiedade tome conta da nossa mente, acontece um estrago, até que nós temos uma pane, pum! A nossa cabeça já não consegue mais responder mais aos estímulos da ansiedade, até que o nosso corpo responde por aquilo. E é quando acontece as crises de ansiedade que a pessoa não aguenta, e aí ela já tem que sair para algum lugar, o corpo não aguenta mais, a mente não aguenta mais. É sobre essa ansiedade que o filme de fato vai tratar, mas que a palavra também vai adverter. Quando nós estamos ansiosos dessa maneira, no meio da ansiedade, é necessário que em Cristo nós já temos o descanso que nós precisamos. Filipenses capítulo 4, versículo 6 ao 7 diz assim, não andeis ansiosos coisa alguma, antes em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com orações de graça. O que Paulo está dizendo assim? Olha, não andeis ansiosos coisa alguma, antes de tudo, sejam os vossos conhecidos diante de Deus pela oração. Paulo está dizendo assim, olha, não andeis ansiosos, antes de tudo, orem ao Senhor, diga a Ele quais são os seus problemas. E aí o que o texto vai dizer? Os vossos pedidos conhecidos diante de Deus. Paulo está querendo informar para a gente o seguinte, olha, os seus pedidos já foram conhecidos diante de Deus. Não precisa de ficar ansioso. E aí ele continua, quando nós entregamos a nossa ansiedade, o nosso medo, os nossos problemas ao Senhor, a paz de Deus que excede todo entendimento guardará o seu coração, a sua mente em Cristo Jesus. Paulo está sendo claro ao dizer para nós, olha, não se preocupem, se tem alguma coisa que te preocupa, diga ao Senhor, o próprio Deus, e a paz que excede todo entendimento guardará a sua mente e o seu coração em Cristo Jesus. Se você anda ansioso, entregue ao Senhor Jesus, entregue ao próprio Deus, diga a Ele quais são as suas ansiedades, e em Cristo Jesus a sua mente e o seu coração está guardado com a paz que excede todo o entendimento. Quando você entrega a sua ansiedade, quando você entrega o seu medo ao Senhor, a palavra é muito clara, você precisa de dizer a Ele, quando você diz a Ele, a sua mente e o seu coração estão guardados em Cristo Jesus, e nele está a paz que excede todo entendimento. O próprio Cristo vai dizer, Mateus 6, 25 ao 27, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela nossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto que haveis de vestir. Não é a vida mais do que alimento, e o corpo mais do que as vestes? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem ceifam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta.
Não tende-vos muito mais valor do que elas? Ora, qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode aumentar um côvado a sua estatura? Sabe o que Jesus está dizendo? Você que anda ansioso, sabe o que você pode fazer para mudar aquilo que talvez está batendo na sua mente? Nada. Se você está ansioso por algo que você não pode fazer, a sua ansiedade não tem poder de mudar nada. A sua preocupação não tem poder de mudar nada. A verdade é essa. Não tem o que fazer. A ansiedade não pode fazer nada. O seu medo não pode fazer nada. Nada para mudar essas coisas. Mas antes de falar isso, Jesus fala assim: olha, os pássaros, eles comem, eles bebem, e o próprio Deus se cuida deles. Agora, será mesmo que vocês não são mais valiosos que as aves que estão no céu? Jesus está dizendo, vocês são muito mais valiosos que as aves que estão no céu. É o Pai de vocês quem cuida de vocês, portanto, não vivam ansiosos. Deixe a ansiedade de lado. Pedro vai dizer que nós precisamos lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque é Ele quem cuida de nós. É o próprio Deus quem cuida das nossas vidas. O salmista vai dizer, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Entregue ao Senhor, confie no Senhor, e é Ele quem fará na sua vida, é Ele quem proverá na sua vida, é Ele quem vai fazer todas as coisas. Entregue ao Senhor todas as coisas, e Ele fará tudo aquilo que você necessita. Jesus vai dizer também, vinde a mim todos que são cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontreis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O Senhor chama para você jogar todas as coisas nas costas de Cristo Jesus, e Ele vai entregar aquilo que é dele, que é leve, que é suave. E aí nós seguimos para outra emoção, o medo. Quantos de nós deixamos com que o medo nos pare? Quantas pessoas vivem com medo e vivem sem viver nada? Parece ser redundante, mas não é. Tem muitas pessoas que estão vivendo, mas não vivem nada. Tem muitas pessoas que estão passando por aí, mas não estão vivendo nada, porque o medo paralisa. O medo trava. O medo tem poder de fazer com que você fique parado 20 anos, 30 anos, 40 anos. Mas e se isso acontecer? Mas e isso? Mas e agora? Mas e aquilo outro? Mas e tal? Não, mas se eu fizer isso, eu vou ficar 10 anos pagando isso aqui, e se eu for demitido? E se eu for mandado embora? Eu vou comprar um carro, mas e se me mandar embora? Como é que eu vou pagar o financiamento do carro? Eu vou casar, mas espera aí, para eu casar, eu vou ter que morar em algum lugar. Se eu for morar em algum lugar, eu não tenho dinheiro para poder comprar uma casa, então eu vou morar de aluguel. Se eu for morar de aluguel, então quer dizer que eu tenho que ter um trabalho. Mas e se eu for demitido, não tiver o dinheiro para poder pagar o aluguel e eu ser despejado com a minha esposa? É melhor não casar, né? Olha o que a pessoa está pensando. Está pensando um problema que às vezes nem namorada tem. Aí está pensando já que nem vai casar porque pode perder o emprego e não ter condição de pagar o aluguel. Mas quantas pessoas não são assim? Eu dei uma comparação a respeito do aluguel, mas quantas coisas o medo tem te travado? Quantas coisas o medo tem te parado? Quantas coisas você tem deixado de viver porque o medo te aprisiona, te trava e não deixa que você siga adiante? Quantas coisas você não tem desfrutado porque o medo tem te travado? Bem-aventurados são os que... Salmo 27. O Senhor é a minha luz, é a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem terei medo? Isaías diz, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com minha destra fiel. É o Senhor quem te sustenta. Vamos ter medos. Vamos ter medo, a verdade é essa, nós vamos ter medo, você vai ter medo em uma decisão,
A decisão, talvez, da faculdade, qual escolher, de qual profissão, de com quem você vai casar, qual casa escolher, qual carro comprar, qual casa comprar. Você vai ter medo diante todas essas coisas, mas a palavra do Senhor é que nós estamos com Ele e Ele está em nós. Se Ele está em nós, nós somos mais do que vencedores. Nós já somos vencedores em Cristo Jesus. A outra emoção é a tristeza. Nós iremos nos entristecer. A verdade é essa. Eu irei te chatear em algum momento. Talvez eu já fiz isso várias vezes. Talvez você vai se chatear com a pessoa que está do seu lado. Talvez você vai se entristecer por alguma coisa, por alguma ocasião, por alguma coisa que aconteceu. Isso vai acontecer. Você vai se entristecer com a sua família, talvez com seus pais. Isso vai acontecer. A tristeza, ela vai chegar em algum momento. Mas, olha o que Cristo vai dizer. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Você pode estar chorando, mas o consolo de Cristo Jesus chegou para você nessa noite. Salmo diz: porque estás abatido, ó minha alma, e porque te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Jesus diz: em verdade vos digo, que vos chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, porém a vossa tristeza se converterá em alegria. Se você anda triste, Jesus Cristo torna a sua tristeza em alegria. Olha que poderosa a mensagem do Senhor. É o próprio Cristo que diz: se você está triste, a sua tristeza será transformada em alegria. Só o próprio Salvador que pode transformar a nossa tristeza em alegria, e esse Salvador já está disponível para nós nessa noite. Chegou o momento de viver a alegria do Senhor, pois a alegria já está disponível. Mas eu estou triste, eu estou passando por problemas, por situações, por dificuldades. Eis que agora o Senhor nos diz que a tristeza se converterá em alegria. Eis uma vida de alegria para aqueles que creram em Cristo Jesus. E a próxima emoção é a alegria. Até que enfim uma emoção boa. Até que enfim uma emoção legal. Independente da situação, dos momentos, das circunstâncias, somente em Jesus Cristo nós temos a alegria plena. Olha o que o salmista vai dizer: tu me farás conhecer a vereda da vida, na tua presença há plenitude de alegria. É só no próprio Deus que há alegria plena. E o texto continua dizendo, na verdade em Filipenses 4:4 diz assim: alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Paulo no corredor da morte, eu já falei um pouco sobre Paulo. Paulo nos momentos mais difíceis, mais complicados, mais conturbados, a mensagem dele que ele começa dizendo para algumas cartas, para alguns lugares é: alegrem-se no Senhor. Todas as vezes Paulo vai dizer isso. Ele vai dizer aos romanos: ora, o Deus de esperança vos encha de toda alegria e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Só pode ser rico de esperança no poder do Espírito Santo quem entende que em Deus existe toda alegria e paz. Paulo diz isso. Para quê? Ou seja, vocês só poderão ser ricos de esperança no poder do Espírito Santo se o Deus de esperança nos encher de toda alegria e paz no vosso crer. A partir do momento que eu creio em Deus, que Ele pode nos trazer toda alegria. É no Senhor que nós temos toda alegria. E por último,
A verdade é que no meio de todo esse comando, nessa sala de comando, em todas essas emoções, e ainda faltou algumas que não daria tempo de falar. Nessa sala de comando, quando nós passamos a crer em Cristo Jesus, lembra lá atrás que eu disse que o nosso espírito, ele estava separado, ele estava morto, o nosso espírito morreu quando Adão e Eva pecou. Esse espírito agora é regenerado. E por que ele é regenerado? Porque eu criei que Jesus Cristo é meu Salvador e Ele salvou, Ele me salvou e me reconectou novamente a Deus. Uma das músicas do Mark Telles vai dizer que agora nós temos paz com Deus. Por que nós temos paz com Deus? Porque agora nós estamos novamente ligados ao Deus Todo-Poderoso. Nós temos relacionamento com Ele. E sabe o que isso significa? Significa que quando nós cremos em Cristo Jesus, quando nós aceitamos Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, Ele passa a operar junto agora nessa sala de comando. É o próprio Espírito agora direcionando as emoções, dizendo, quando a ansiedade atacar, o Espírito, ô emoção, calma aí, ansiedade, dá uma relaxada. Quando a tristeza está lá dentro querendo explodir e chorar, calma lá, tristeza, eu estou aqui. O que está acontecendo? Quando a vergonha está batendo, meu Deus, como é que eu vou falar isso? Como é que eu vou fazer isso? Calma lá, vergonha, sou eu quem faço. Vou ficar tranquilo, nós vamos juntinho aqui. O Espírito Santo agora começa a operar nessa mesa. Olha o que Paulo vai dizer, ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor? Aí há liberdade. Mas todos nós, com o rosto descoberto, contemplando como por um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem pelo Senhor, o Espírito Santo de Deus. Quando nós entendemos quem Cristo é, olha, deixa eu te dizer uma coisa, Jesus Cristo, quando Ele morre por nós na cruz do Calvário, e Ele ressuscita, agora uma nova etapa se inicia, uma etapa onde Deus não habita mais em lugares específicos, mas aqueles que creem em Cristo Jesus como o suficiente Salvador, esse Deus passa a habitar dentro de nós, e é como se Ele estivesse nessa sala de comando, assim como Paulo vai dizer, nos transformando de glória em glória. As nossas emoções podem pular, as nossas emoções pode aparecer um tanto de coisa, pode aparecer várias emoções, mas no meio dessas emoções o Espírito está falando assim, calma, eu estou aqui, eu sou o Senhor, eu sou Deus, eu estou aqui, é o próprio Deus quem agora vai dominar as nossas emoções, não por aquilo que nós vamos conseguir fazer, mas porque Ele habita em nós, porque nós cremos nele, e nós cremos nele porque um dia Ele morreu e pagou o nosso preço na cruz do Calvário. Nós precisamos de carregar essa verdade. Esse filme é muito legal, esse filme detalha as nossas emoções, esse filme traz uma clareza de como funciona talvez a nossa mente, mas esse filme detalha a vida de uma pessoa que não conheceu a Cristo Jesus, porque na medida que a gente conhece a Cristo Jesus, é como se o próprio Espírito Santo, o próprio Deus agora habitasse nessa sala de comando, e Ele está ali direcionando o que fazer, o que não fazer. Alegria, agora é seu momento, alegria, vamos lá. Se você assistiu o filme, cada emoção que aparece, a alegria está ali tentando dominar ali o negócio, mas se vocês perceberem as outras cabeças, de vez em quando mostra lá no filme, mostra, por exemplo, o do pai, da Harley, é esse mesmo? Wiley, da Maria. Na cabeça da Maria lá, do pai dela, o que acontece? Quem é que domina na cabeça do pai? É a raiva. No cabeça do pai é a raiva, da mãe é a tristeza. Varia de pessoa por pessoa. E não tem ninguém que... a emoção que predomina é que gerencia o negócio lá. Mas agora é como se chegasse o próprio Espírito e agora gerenciasse todas as emoções. Ele falava, é como se ele chegasse e falasse, olha, agora eu sou coordenador disso aqui, cada um pro seu lugar, peraí, vamos lá. E sabe quando as coisas saem do lugar?
quando nós damos ouvidos mais às nossas emoções do que ao próprio Espírito que está em nós. Fique de pé, eu quero orar por você. O Senhor Jesus, Ele nos deu o Consolador, para consolar, para nos consolar, para nos apontar, para dizer o que nós precisamos de fazer, como fazer, quando fazer, com quem fazer. E Ele é o único capaz de transformar a nossa história, de transformar a nossa vida, de mudar as nossas emoções. Se você vive com ansiedade, com medo, com vergonha, chegou a hora de você deixar com que o Espírito Santo de Deus assuma a sala de controle e passe a mudar todas as coisas. Chegou o momento onde que o Espírito Santo ele está pedindo, olha, deixa que eu assumo isso aqui, deixa eu fazer, vem cá, deixa eu ensinar como é que faz. As coisas dão errado, saem do controle quando nós deixamos com que as emoções tomem conta das nossas ações, sendo que na verdade nós deveríamos deixar com que o Espírito Santo nos guiasse de acordo com o que nós precisamos de fazer. A vida não é sobre se deixar levar pelas emoções, mas é se deixar levar pelo Espírito Santo e ser direcionado unicamente por Ele. O Senhor nos chama a ser guiados pelo Espírito Santo, a não viver pelas emoções, mas viver pelo Espírito. O Senhor nos chama a não viver ansioso, não viver pela ansiedade, mas viver pelo Espírito. O Senhor nos chama a não viver com medo ou pelo medo, mas nos chama a viver pelo Espírito Santo de Deus. O Senhor nos chama não para viver envergonhados, mas nos chama para viver pelo Espírito Santo de Deus. O Senhor nos chama para viver pelo Espírito Santo de Deus. Você não foi chamado para viver ansioso, com medo, com vergonha, com orgulho, com a inveja. Você foi chamado para ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Antes você estava separado completamente de Deus, mas nós vivemos em uma nova aliança, aliança que Cristo Jesus precisou de pagar um preço, e esse preço foi pago na cruz do Calvário. E agora nós temos a possibilidade de vivermos esse próprio Cristo em nós, e Ele fazer a transformação em nós. Jesus vai dizer para nós, João 14, 16 e 17, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará com vocês. O Espírito Santo habita dentro de nós. Se existe alguma emoção dominando aí a sala de controle da sua mente, chegou a hora de você passar o controle para o Espírito Santo, deixar com que Ele guie a sua vida, as suas ações. Feche seus olhos, eu quero orar por você. Senhor Deus, muito obrigado por essa mensagem. Obrigado, Pai, porque nós vivemos em um mundo, em uma geração, ó Pai, onde as emoções em muitos momentos tomam conta, ó Pai, das nossas ações. As nossas emoções, ó Pai, às vezes têm o poder de destruir, de acabar com uma vida de uma pessoa, Deus. Meu Deus, mas nós estamos aqui nos posicionados, pois nós queremos ser, ó Pai, guiados por Ti. Espírito Santo, assuma a sala de controle da nossa mente, nós queremos ser guiados pelo Senhor. Eu repreendo toda ansiedade, todo medo, toda vergonha, toda timidez que domina a sala de comando, eu repreendo em nome de Jesus. Que nas nossas mentes o controle venha ser do Espírito Santo de Deus. Ó Pai, eu oro ao Senhor e te peço que o Senhor venha tirar todo medo, que o Senhor venha tirar a ansiedade, aqueles que vivem com ansiedade, com o pânico, aqueles que vivem em depressão, meu Deus, aqueles que precisam da ajuda do Senhor, ó Pai. Eu profetizo, ó Pai, a cura, a saúde mental em nome de Jesus nessa noite. Ó Pai, que o Senhor venha fazer uma transformação, uma revolução em nossa mente, Deus. Ó Pai, nós queremos viver algo novo. Meu Deus, nós queremos sair, ó Pai, das ações controladas pelas nossas emoções, e queremos ir, ó Pai, pelas ações controladas pelo Senhor. Meu Deus, para onde nós formos, nós queremos ser guiados por Ti. Meu Deus, por quem conversarmos, nós queremos ser guiados por Ti.
Meu Deus, o que falarmos, queremos ser guiados por Ti. Quando nós queremos ser guiados por Ti, em todas as áreas, queremos ser guiados pelo Senhor, Deus. Meu Deus, eu Te agradeço, porque o Senhor nos salvou, o Senhor nos encontrou, o Senhor possibilitou que agora nós pudéssemos ser controlados pelo próprio Deus. O Senhor possibilitou que as nossas emoções sejam transformadas dia após dia, de glória em glória, à Tua imagem e semelhança, Deus. Obrigado, obrigado, Jesus, pois nós estávamos destinados com que as emoções tomassem conta de nós, com que as emoções tomassem conta do nosso ser, das nossas ações. Mas agora nós temos o Senhor na nossa sala de comando e podemos viver de acordo com o Senhor e com a Tua palavra. Obrigado, Espírito Santo. Meu Deus, eu oro para que o Senhor venha abençoar a nossa semana. Deus, que o Senhor venha abrir as portas. Meu Deus, aquele que está ansioso, que o Senhor venha tirar toda a ansiedade, que essa semana venha ser a melhor semana da vida dela. Deus, aquele que estava com medo, que o Senhor venha tirar todo o medo e que venha ser a melhor semana. Meu Deus, que o Senhor venha fazer com que no meio das circunstâncias, no meio das dificuldades, no meio da tempestade, meu Deus, a Tua paz venha guardar nossa mente e o nosso coração. A paz que excede todo o entendimento venha nos guardar, Pai. Que o Senhor venha abrir as portas, que o Senhor venha trazer saúde, que o Senhor venha trazer paz àqueles que necessitam, Pai. Eu oro para que o Senhor venha abençoar em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém.